Queridos irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. É com muita alegria que estou gravando essa mensagem que tem como título Conhecer Jesus é Tudo. E eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento essa palavra e quero então ler o texto. O texto vai ser em Mateus capítulo 16, no versículo 13. É aquele texto onde Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos acerca do mundo. O que o mundo pensa de Jesus? Quem é Jesus? Então quero ler o texto. O texto diz assim, olha: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Pai, eu quero agradecer nesse momento pela oportunidade de poder falar aos irmãos e também de compartilhar com eles essa palavra. Quero pedir ao Teu Espírito Santo que conduza as nossas vidas e dá-nos a alegria de poder recebê-la em nossos corações, como um bálsamo que traga-nos paz, nos traga alento, que nos traga, ó Deus, uma resposta para as lutas e as dificuldades, os problemas que temos enfrentado no dia a dia. Eu entrego nas Tuas mãos cada vida, que o Senhor venha abençoar cada um de nós e fazer assim de nós, cada um, servos e conhecedores melhor de Ti. Muito obrigado por tudo. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, essa pergunta de Jesus é uma pergunta muito antiga e, infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem quem é Jesus. Nós estamos vivenciando uma das profecias que tem se cumprido nesses dias, que é uma pestilência, esse coronavírus, e muitas pessoas vão conhecer o coronavírus, vão experimentar dele e vão deixar esse mundo por causa dele, mas infelizmente não vão conhecer Jesus. Isso é uma realidade triste e dolorida, pois o pecado que traz esses problemas é muito maior do que o próprio coronavírus. E essas pessoas, infelizmente, vão conhecer não só de coronavírus, de febre amarela, de febre negra, de peste suína, de tantas outras coisas. Mas, infelizmente, Jesus é um problema para elas. Não conhecem, não vão conhecer. Outras talvez nem querem conhecer. Mas Jesus faz uma pergunta aqui aos seus discípulos. Ele é experimentado no dia a dia, trabalhando na obra de Deus, espalhando o evangelho, realizando prodígios no meio da sociedade, e ele vendo a sociedade, esse povo não me conhece. Tanto que ele pergunta aos discípulos: vocês podem me dizer quem os homens, os outros, pensam de mim? Quem o mundo pensa de mim? Quem eu sou para o mundo? É praticamente a pergunta de Jesus. Porque muitas pessoas vivem nesse mundo, infelizmente, passa durante 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 anos ou mais, e muitas das vezes não conhecem a Jesus. Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo. Se eu fosse você, eu procuraria conhecer Jesus o máximo possível. Porque conhecer a Jesus, você vai conhecer uma outra dimensão. A dimensão aqui na Terra é pura e simplesmente aqui na Terra, tempo de dificuldade e dor, assim como Jesus disse lá em João 16:33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então,
conhecer as coisas naturais aqui é passageira, é cansativa, é enfadonha, traz problemas mentais, físicos, traz problemas que tragam sofrimento realmente ao ser humano. Uma das coisas que está acabando com a sociedade é a ansiedade exacerbada. Uma ansiedade onde quer trazer o dia de amanhã na marra para o dia de hoje. Sendo que o dia de hoje está sendo difícil de vivenciar e muitas das vezes pessoas querem trazer o dia de amanhã para hoje. Me lembro no texto de Lucas 10, 38 a 42, o exemplo de Maria. Maria deixa tudo, senta aos pés de Jesus para conhecer melhor. É isso que Jesus quer, que nós o conheçamos melhor, porque conhecer Jesus é tudo. Nessa pergunta de Jesus aqui aos discípulos, ele fazendo a pergunta de quem diz os outros ser o Filho do Homem. O que as pessoas lá fora dizem a meu respeito? Eu sou quem para eles? Aí no versículo 14, eles respondem a Jesus, olha, dizem que é João Batista. Talvez por João Batista ter um ministério assim, semelhante ao de Jesus. E aí eles dizem ser João Batista, que é João Batista. Outros que é Elias. E ainda outros, Jeremias ou algum dos profetas. O mundo não conhece a Jesus. O mundo não conhece a Jesus. E olha, queridos irmãos, e por vergonha, isso é vergonha, tem muitos que estão na igreja que ainda não conhecem a Jesus. Não experimentaram verdadeiramente dele. Por isso nós estamos falando, nosso tema é conhecer Jesus é tudo. Quem conhece a Jesus realmente descobre o segredo da vida. Os problemas vêm sobre cada um nesse mundo. Todos que estão debaixo desse céu, eles vão de experimentar problemas. Coronavírus não é a primeira dificuldade que o mundo passa, não. Coronavírus, dizem que os especialistas, os médicos, dizem que é um vírus que é tão fraco em relação à gripe, que a gripe comum mata mais do que o coronavírus. Agora, as pessoas, por exemplo, ficam tão preocupadas que acabam afastando, né? Deixando Deus de lado e ficam no desespero. É hora de conhecer melhor a Jesus. Já que você está em casa, conheça mais e melhor o Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar na palavra de Oséias, capítulo 6, versículo 3 e 6. Ele diz, prossigamos em conhecer ao Senhor como a aurora, que a cada manhã se revela. Procura conhecer mais o Senhor. O apóstolo João disse que Jesus, ele disse numa expressão assim da divindade de Jesus, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João, o profeta, ou melhor, diz que João, o apóstolo, ele começa a revelar Jesus aqui como o próprio Deus. Mas a pergunta de Jesus, quando Jesus faz aos discípulos e o mundo não tem uma resposta correta de quem é Jesus, Jesus volta a pergunta agora para os seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, muito bem, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então veja bem que nem entre os discípulos de Jesus eles conheciam quem era Jesus. Se não fosse por revelação de Deus o Pai, apóstolo Pedro não tinha uma resposta também de quem era Jesus.
mesmo vivendo com Ele já há algum tempo, nós precisamos conhecer, nós somos limitados, temos tempo de vida, precisamos buscar conhecer mais. Você tem tempo agora? Está em casa? Fica em casa. Então, fique em casa estudando a palavra de Deus, orando. Fique em casa, meditando em quem é realmente Jesus. Busque um conhecimento mais profundo dele. Vive uma experiência com ele, de fato. Deixe ele revelar-se a você pela palavra dele. E na oração ele vai te falar, assim como você vai buscar dele aquilo que ele precisa. Olha, esse tempo é um tempo que Deus está dando a oportunidade para muitos conhecer melhor Jesus. Não adianta nada você ficar em casa e não buscar esse conhecimento. Ficar em casa engordando não dá certo. Mas busque a conhecer mais. Há muita coisa boa na palavra de Deus. Jesus disse assim lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Jesus, ele quer que eu e você conheçamos mais a ele. Por quê? Porque o conhecimento nosso dessas coisas da terra, conhecer ciência na terra, fica tudo por aqui mesmo. Tudo que nós alcançamos na vida, um dia vai ficar tudo aqui. Não vai com a gente. Nós precisamos ter um conhecimento supremo do alto. A palavra epignose, ela significa um super conhecimento, um conhecimento do alto, não daqui. Você pode ter conhecimento através de uma boa escola, de uma boa faculdade, mas o super conhecimento ele vem de cima. Ele não vem de uma faculdade, de uma boa escola, de um bom professor. O epignose, ou super conhecimento, ele é do alto, vem do alto. Deus é quem faz com que aquela pessoa que o busque mais, o conheça mais, receba o super conhecimento. É um conhecimento revelacional, ou seja, uma revelação de Deus àquela pessoa que o busca mais. Por isso que o profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Enquanto você tem condição de fazer isso, busque. Está em casa? Não perde tempo não, querido irmão. Não perde tempo não. Pega a palavra. Um colega meu, um pastor, disse o seguinte, que aqueles pastores conservadores, mais fechados, nesse período agora, onde as ovelhas estão em casa, as ovelhas vão estudar a palavra e vão ficar conhecedoras da palavra, e eles vão ter dificuldade com essas ovelhas, porque essas ovelhas vão questionar mais. Aí eu falei, talvez não tem um outro lado dessa história. Tem muitos que estão vivendo na igreja que não conhecem o Senhor direito e não vai esforçar em nada e vai aproveitar que o templo ficou fechado esse tempo e não vai voltar mais. Infelizmente. Porque não tinha um enraizamento na palavra de Deus. Não tinha convicção doutrinária. Às vezes estava no templo juntamente com a igreja para satisfazer a necessidade de mostrar aos vizinhos que é religioso. E aí precisamos pensar sobre isso. Em casa, onde nós estamos, no trabalho, olha, precisamos conhecer mais o Senhor. Conheça através da palavra, da oração, da palavra, não só leitura, mas meditação, estudo, da oração, uma busca com sinceridade de falar com Deus, fazer como Maria, tirar tempo para tudo, tira tempo, mas tira tempo para Deus, tira tempo para Deus. Você está parado em casa, ficou em casa,
fique em casa tirando tempo para Deus. Busque Deus. Busque Deus na oração, na palavra. Faça isso, querido ouvinte, querido irmão. Conhecer Jesus é tudo. E João revela Jesus como Deus. No princípio era o verbo aqui, a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Jesus, antes de tudo ser criado, ele é Deus. E mesmo depois de tudo, ele continua sendo Deus. Jesus disse lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. A mesma coisa que o Pai é, eu também sou. Quem me vê, a mim vê o Pai. Jesus também disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele disse também, Jesus disse também, lá em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você está com medo de quê? Ele tem poder para tirar o seu medo. Quem conhece a Jesus vive em qualquer situação na terra. Sabe que as tribulações vêm, os problemas vêm, os coronavírus vêm, as pestilências vêm, a perseguição vem, mas aquele que conhece a Jesus de fato, ele sobressai a tudo isso. Eu quero convidar você a pensar sobre isso e buscar conhecer mais a Jesus. Ele é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E ele quer fazer você participando de tudo aquilo que ele tem de bom. Perdão, salvação, vida eterna, amor, misericórdia, compaixão. Ele quer que você seja participante de todas essas bênçãos espirituais dele, conhecendo mais o Senhor Jesus. Conhecer a Jesus é tudo. Que Deus abençoe a sua tarde, a sua noite. Que Deus te abençoe em todo o tempo. Amém. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por todos aqueles que meditar na tua palavra e que buscar a conhecer mais a ti. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.